ficar de pé, vamos orar um pouco. Colocar diante do Senhor nossas vidas, esse culto, nossos corações na presença dEle. Sabemos que Ele já está aqui. Ele marcou esse encontro conosco, né? Possamos nos desligar de tudo que nos preocupa, que nos trava, que nos bloqueia, para que o Senhor venha trabalhar neste lugar. Venha fazer aquilo que Ele determinou nessa noite, para mim e para a tua vida. Amém? Estamos já na etapa final dessa campanha. Temos sido muito edificados, né? Temos sido exortados, orientados pelo Senhor. Vamos apresentar tudo isso diante do altar dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesse momento, nos colocar diante da tua presença, porque sabemos que o Senhor já está aqui no nosso meio. A tua palavra declara que onde há 2 ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor está. E estamos aqui no teu nome, Jesus, diante da tua presença, colocando nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável. Deus, o nosso corpo, mente, nosso espírito, Senhor, rendidos à tua presença. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar de fazer conforme lhe apraz nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nesses dias de campanha, os pilares da família, Senhor, porque família está no teu coração, Deus. E nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem dado à nossa igreja, de buscarmos, Senhor, a restauração, de buscarmos restituição, de buscarmos renovo, Senhor, de buscarmos o novo do Senhor nas nossas vidas, de buscarmos libertação, Senhor, daquilo que nos prende, ó Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar cada lar aqui representado, aqueles que já estão aqui, aqueles que ainda irão chegar, aqueles que não vão conseguir chegar, Jesus querido, que o Senhor possa alcançá-los, que eles possam ser despertados, Senhor, para este tão grandioso valor que é a família, Pai. No nome de Jesus, te pedimos, Espírito Santo, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Guarde nossos lares. Nós repreendemos agora toda seta maligna, todo dardo inflamado. Deus, em nome de Jesus, vai abrindo mais e mais os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, o discernimento que precisamos, Senhor, para estarmos, Senhor, vigilantes, vigiando e orando, Senhor, em todo o tempo, pela nossa casa, pelas nossas famílias, pelas famílias da tua igreja, Senhor. Pai, quantos lares estão sendo bombardeados, Senhor, mas nós apresentamos diante de Ti, porque para Ti não há nada impossível, Senhor. Que o Senhor venha trazer à existência aquilo que não existe, que o Senhor venha retirar de dentro dos nossos lares tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não Te louva, meu Senhor, tudo aquilo que impede o Teu Espírito Santo de agir no nosso meio. Em nome de Jesus, guarde os esposos, guarde as esposas, guarde as crianças, os adolescentes, Senhor. Em nome de Jesus, onde quer que eles estejam, nas escolas, universidade, no trabalho, ó Deus, que eles sejam flechas, Senhor, e que nenhum mal venha sobre a vida deles. Cerque-os com muralhas de fogo, vá blindando, Senhor, blindando o coração e as mentes, para que o inimigo não tenha poder, Senhor, de investir, Senhor, contra as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vá visitando, Senhor, vá guardando, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite, por termos chegado até aqui, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, por cada desafio, Senhor, vencido, Deus. Em nome de Jesus, cremos que não vamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. Pai, tenha liberdade, Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, aquele que reina e vive para todo sempre, aquele que conhece todas as coisas, aquele que está no controle de tudo, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti nesta noite, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu vou deixar apenas um versículo, uma passagem da Bíblia, antes de passar para o louvor, que se encontra nos Salmos
Salmos 93. Deus é Deus, independente de qualquer circunstância, irmãos. E operando Deus, ninguém impedirá. Na minha e na tua vida. Um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. Salmos 93. Diz assim a palavra do Senhor. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém? Esse salmo exalta a grandeza de Deus, a fidelidade, o poder, a santidade. Por isso que temos que ter temor quando estamos na presença dele. Aonde estivermos, guardarmos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Amém, irmãos? Eu quero agradecer, fazer um agradecimento, porque eu pedi um socorro de oração lá na sala de oração, com relação a uma situação na casa da minha mãe. E a previsão era de que, na verdade, a pessoa que trabalha para minha mãe, ela teve um problema sério, teve que ser internada do nada, uma inflamação na mão, e minha mãe já não pode ficar sozinha. E eu fiquei muito preocupada. E aí eu recebi mensagem, enviei lá para a sala de oração, pedi ajuda para estarem orando junto comigo. Eu disse à minha mãe que ia acionar os intercessores da igreja na casa. E assim, até 2 dias atrás tinha uma previsão assim, nada boa, né? Que até a pastora Larissa perguntou, eu disse, não tem muita mudança. Mas hoje eu recebi a notícia de que segunda-feira a Ana já vai voltar a trabalhar. Eu creio que o Senhor fez uma intervenção grande e Ele sabe de todas as coisas. Eu estou muito feliz e grata ao Senhor, porque foi uma grande vitória que o Senhor concedeu. Eu agradeço a cada um que orou e que o Senhor vai recompensar, irmãos, tenha certeza. Uma ou outra ajudou, é o seu companheiro, diz: esforça-te. É assim que vamos vencendo. Amém? O Ministério de Louvor está com oportunidade. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Declare nessa noite. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos, Senhor, Jesus. a tua casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia, Espírito Santo. Deixa fluir. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Fluir nessa noite no seu coração. Aleluia, Senhor. Nós queremos fluir, Senhor, nos teus rios, nas tuas águas, Senhor. Eu procurei Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir
Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, Amém. Boa noite, paz do Senhor. Vocês estão preparados para aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje, nessa noite, na continuação da campanha que temos? Hoje é o 6º culto dessa campanha, amém? E para a honra e glória do Senhor, nós temos o privilégio, temos podido desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Sabemos que pode estar chuva lá fora, pode alguma coisa, ou de certeza muita coisa, tentar nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós, mas nós continuamos firmes no propósito de restaurarmos, de fortalecermos as nossas famílias, as famílias da casa, amém? Estamos aqui com esse propósito, tá bom? Então, queria desde já chamar o presbítero Patrick, que vai ser o ministrante de hoje, trazer para nós a palavra do Senhor e dando sequência àquilo que nós temos feito, amém? Boa noite, irmãos. Graças a Deus, todo mundo bem? Todo mundo feliz? Famílias edificadas, estou muito feliz, irmão, que a gente tem visto o que Deus tem feito na nossa casa, na nossa família, na igreja em si, em volta. Antes de iniciarmos, vamos orar.
Senhor Jesus, Pai, nessa noite queremos te entregar a nossa vida nas tuas mãos, te pedindo, Jesus, que o Senhor venha aguçar nossos ouvidos, falar o nosso coração, ministrar, Pai, a sua palavra, que, Senhor, fale conosco nessa noite. Pai amado, famílias fortificadas, Senhor. Pai amado, famílias fortalecidas através da sua palavra, através do Senhor. Dada, Pai, firmada no Senhor. Pai amado, aguça nossos ouvidos, que a gente não seja somente ouvinte, mas praticante da sua palavra. Então, que nessa noite, Pai, o Senhor venha cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo que o Senhor já tem fazendo, porque a gente crê, Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos aqui reunidos, alegres, já podemos sentir Tua presença, já podemos glorificar o Teu nome. Agora, Pai, abre o nosso coração para entender, receber, que essa palavra ela venha germinar, Pai, e dar o crescimento no tempo oportuno para que o Seu nome seja glorificado nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedir, por favor. Tem 2 vassouras aí, por favor? Pedir alguém para me ajudar aqui a pregar hoje. Gostei daquela ilustração do pé que o pastor Hugo trouxe. Só não pode acertar a cabeça de ninguém. Vamos estar falando aqui sobre estabelecer a família como regra de fé e conduta do lar. Falar da importância da palavra de Deus, com a palavra de Deus ela tem o poder de transformar a sua casa, a sua família, tudo que ela pode fazer. Vou botar só uma ilustração aqui bem rápida, só para você poder entender. Vou precisar de 2 voluntários, um já pode ser o pastor Cláudio mesmo, que já vai estar vindo, e o outro pode ser o Guilherme. Guilherme. Deixa o Guilherme. Senão o Pietro ainda acerta a cabeça de alguém lá. Isso aqui vai... Vamos tipificar que isso aqui é o cabeça, isso aqui é Cristo. Isso aqui é a sua família, ou seja, a sua casa. E a sua mão é a sua capacidade, é o seu desenvolvimento, é o seu conhecimento, é tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mão para você edificar. Segura também, pastor Cláudio. Virar ao contrário, por favor, sim. Agora o desafio é agora. Primeiro vocês vão segurar a vassoura, mas você não pode olhar para a cabeça, você não pode olhar para Cristo. E isso vai tipificar quando a gente conduz a nossa casa, a nossa família, com o nosso intelecto. A Bíblia vai falar que maldito é aquele que confia na força do seu braço, ou seja, maldito é aquele que confia em si próprio, na sua capacidade, na sua sabedoria. Afasta um pouquinho, só cuidado para não acertar ninguém, por favor. Pode vir aqui em cima, que aí se descer... Entendeu, pastor Cláudio? Não. Tenta segurar a vassoura. Não, na palma da mão e manter ela, mas você não pode olhar para cima, só pode olhar para baixo. Não pode olhar para cima, você só vai olhar para a sua capacidade, você está edificando a sua casa com a sua capacidade. Mantém ela em pé, rapaz. Não vai. Não, com a mão só. Não, olha, só para baixo. Não dá. Agora olha, mantém ela equilibrada agora olhando para cima. Olha como é que é mais fácil da nossa casa ser conduzida. Ela não cai, irmão. Se deixar ele ali 5, 10 minutos, vai um pouquinho para frente, para o lado, mas ela não cai. Quando a gente está trabalhando e o Senhor, com nossos olhos fixos no Senhor, fica mais fácil de trabalhar. E é assim também a palavra de Deus. A palavra de Deus é justamente isso, para que a gente mantenha nossos olhos no Senhor. Fecha aqui. É fácil, irmão. É fácil, porque é fácil quando eu estou olhando. Não preciso nem sair do lugar, ó. Por quê? Quem dá a direção é quem está em cima. E é assim o povo de Israel. Obrigado, Deus abençoe. E é assim também o povo de Israel também. Quando o povo de Israel andava, quando ele estava olhando para a nuvem está mandando andar, vamos andar. A nuvem está mandando parar, vamos parar. E a outra atrás, por favor, essa cadeira, por favor. Isso aqui tipifica claramente. Bota aqui em cima, por favor, pastor. Todo mundo está vendo o que tem aqui? Quantas batatas tem aqui? Isso aqui está tipificando a nossa família, a nossa casa. Esse aqui sou eu, Simone,
Pietro, Radassa e o Senhor. E tem ali um saco de batata, por favor. Pega o saco de batata que tá ali. Pega aí, Rodrigo, por favor, esse saco de batata em cima da mesa, por favor, antes da gente arrancar. Vou tentar ser bem breve. Radassa não quer ser essa? Esse saco, por favor. Esse aí vai ser para domingo, mas deixa ele ser usado aqui pelo Senhor por enquanto. Todo mundo tá vendo o que tem aqui, irmão? Essas batatas tão juntas? Mas tá junto é diferente de estar unida, irmão. E é assim também na nossa casa. Aqui a gente vê 4 pessoas diferentes, mas a vontade de Deus é que a gente se torne um com eles. Vamos lá. Essa água, o que a água tipifica? A palavra de Deus, né? Quando a palavra ela vem, ela amolece nosso coração de tal ponto Alguém consegue saber aqui qual era a batata X, Y, qual era eu? E é assim também, irmão. Quando a gente se une a Cristo, quando Cristo ele é o centro do nosso lar, a pessoa ela já olha para a nossa vida, ela já não consegue ver. É fulano, é ciclano. E a vontade de Cristo é justamente essa. Que a gente se torne tão unido, tão parecido, tão fincado, que quando a pessoa olhar, ela não consegue diferenciar. E na nossa vida comum, quando você for no mercado, olha, eu encontrei com Cristo, se tornar algo tão parecido. E ele sozinho, a batata sozinha ela é um vegetal. E ela unida aqui, untando com leite, com mais alguns ingredientes, ela se torna um prato. E Jesus fala sobre isso na oração sacerdotal. Ele fala, olha, eles quando verem que eu sou um com vocês, aí sim, eles vão crer que eu fui enviado pelo meu Pai. Então o mundo vai crer que Cristo é o Filho de Deus e que foi enviado para salvar nossos pecados, quando eles verem que nós somos um com Ele. Cristo é o que? Ele fala, eu sou o Verbo. Ou seja, Cristo é a própria palavra, o Deus encarnado, Deus que não tinha debilidade nenhuma, irmão, não tinha unformidade nenhuma, e nos resgatou para a sua família. Pode tirar daqui, por favor. Nos resgatou para a sua família. E nessa noite eu só quis botar isso para que a gente possa entender, porque muitas das vezes a gente não entende que cada um puxando para o lado, ou seja, cada um numa casa com um pensamento, essa casa ela não vai conseguir se manter firme, mas o segredo, a chave para que a gente possa servir de alimento, ser cura, ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, é quando a gente se torna um com o Senhor. Quando a gente está tão fincado, eu sempre costumo falar isso e eu acho maravilhoso. Quando Judas ele vai, a Bíblia não fala, isso é uma conjectura minha, quando Judas fala, olha, é aquele que eu beijar, porque eles eram tão parecidos com Cristo, irmão, mas tão parecido que estava arriscado eles levarem Pedro para ser crucificado. Por isso que Judas fala, olha, é aquele que eu beijar, porque senão vocês não vão saber quem é. E a história de João é muito interessante. Ele começa o ministério querendo destruir uma cidade porque não deu hospedagem para Jesus. E ele termina como sendo considerado o discípulo do amor. Então você vê que essa caminhada, o poder da caminhada, quanto mais a gente vai caminhando com Cristo, mais as características dele vai entrando dentro de nós, mais a nossa vida vai sendo transformada e mais as pessoas vão podendo ser abençoadas através da nossa vida. E nunca esqueça a história de Tiago Brunet. Ele conta um testemunho que ele vai no aeroporto e ele e a esposa dele tá viajando, tá vindo aqui para Inglaterra, saindo do Brasil, e ele pede 2 xícaras de café. Irmão, café no aeroporto é caro. Eu acho que só não é mais caro do que na Irlanda. Na Irlanda é R$3,80 o café. Aí ele pede 2 cafezinhos, aí a mulher demorou 10 minutos para trazer o café. Quando a mulher traz o café, já derruba, esbarra assim, derruba metade do café. Ele falou R$28, já foi 14. E a mulher dele começou a ficar vermelha. A mulher dele falou, não. Isso não vai ficar assim. Eu vou reclamar. Primeiro que ela demorou 10 minutos. Segundo que o café é muito caro. E terceiro, o atendimento é péssimo. Aí ela pegou, o marido do Tiago Brunet fala, não amor, calma, tenha calma. Ele vai, pede a conta. E a mulher não traz a conta. Passa mais 10 minutos. Ele falou, deixa que eu vou resolver. Por norma ela quer mais calma, mas nesse dia o Senhor faz tudo certo. Ele pega, vai nessa mulher e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas esse não é seu destino final. Isso que você está passando vai passar. Ou seja, isso é só uma fase que você está passando. E eu quero te agradecer. Ele fala, eu quero te agradecer. Obrigado pelo café. Ela, obrigado por quê?
Não, quero te agradecer por você ter me servido, que eu vejo que mesmo você passando esse momento de adversidade, você ainda está aqui para poder me servir. E eu sei que deve ser muito difícil, você está aqui trabalhando desde 5 horas da manhã, e aquela mulher começa a chorar, irmão. Aquela mulher começa a chorar porque ela estava com um filho dependente químico dentro de casa e seu esposo estava numa doença terminal. E a humildade é justamente isso, não é você pensar menos de si, você pensar menos em si. Ele tinha total direito de reclamar, chamar o supervisor, olha, fui mal atendido, essa funcionária é horrível. Aquela mulher, bem provável, seria mandada embora, ela continuaria com seus problemas em casa, mas através dele abrir mão do seu direito. Aquela mulher chegou em casa, aquela mulher se converteu, aquela mulher começou a interceder pelo seu filho foi liberto das drogas, seu marido que tinha doença terminal foi curado, mas isso tudo porque uma pessoa com maturidade entendeu. O que essa pessoa está passando não diz quem ela é, não é o destino final dela. E muitas das vezes vai acontecer isso com a gente, no casamento é justamente isso, a gente abrir mão do nosso direito. E aqui em 1 Coríntios capítulo 3 vai estar dizendo justamente isso. Pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aquele que constrói sobre esse alicerce pode usar vários materiais. Ouro, abre por favor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Eu coloquei aqui, tudo que edificamos fora da pedra angular se torna inútil. Devemos construir nossa casa com a orientação do maior arquiteto do universo. Irmão, a gente está aqui mencionando aquele que a Bíblia fala que ele chama cada estrela pelo nome. Muitas das vezes a gente não tem dimensão disso. Se você botar no IA, quantas estrelas existem no céu? É um número incalculável. E o nosso Deus, ele chama cada uma pelo seu nome, tamanha é a grandeza dele. E aqui a Bíblia vai estar falando no Salmo 127, que é o nosso texto base, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E a pergunta que eu quero deixar para a gente nessa noite é: onde é que a gente tem edificado a nossa casa? A Bíblia vai falar que Cristo, ele é a pedra angular, ou seja, tudo inicia a partir dele, tudo inicia através de Cristo. E muitas das vezes a gente quer cobrar algo para os nossos filhos, para a nossa família, até mesmo a qual nós não fazemos. E nessa noite vem para reflexão para a nossa cabeça: qual é o valor que eu estou dando para algo de mais precioso que o Senhor colocou na minha mão, que é a família. E aqui em 1 Coríntios capítulo 3 vai estar falando justamente isso, que vai chegar um dia, irmão, que nós iremos prestar conta daquilo que o Senhor colocou na nossa mão, daquilo que Ele confiou na nossa mão. E muitas das vezes a gente via nos carros passar, não sei se todo mundo lembra, família é o meu maior patrimônio. Não sei se essa frase está bem certa, porque família não é o nosso maior patrimônio, família é nosso único patrimônio. Porque a Bíblia vai falar que quando chegar aquele grande dia, vai ser provado no fogo tudo aquilo que a gente construiu. Imagina, irmão, você trabalhar 60, 70, 80 anos e quando chegar lá na frente de Jesus, toda a obra que você fez dura 2 segundos, 3 segundos. Porque foi o quê? Palha, feno, coisas que é supérflua, ou seja, coisas que não tem valor nenhum. Mas nossos filhos não. A nossa família é um patrimônio. Porque o dia que a gente chega lá, a gente vai prestar conta. A gente vai falar: cadê meu filho? Cadê minha esposa? E muitas das vezes a gente está gastando a nossa força, gastando nossa energia naquilo que não vai levar nada. E lá em Provérbio, como a gente está falando aqui, o salmista vai estar falando aqui, o Salomão vai estar falando aqui da construção de uma casa. Se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não proteger a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Provérbio capítulo 24,
vai estar falando a matéria-prima da construção de uma casa. A gente vai ver aqui a matéria-prima da construção de uma casa. E me espantou que a matéria-prima da construção de uma casa não é o amor. O amor é importante, tem que estar, mas ele não é matéria-prima do amor. A matéria é Provérbio capítulo 24, versículo 3, por favor. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bem, precioso e deleitáveis. Então aqui a gente vê três coisas: sabedoria, entendimento e conhecimento, para edificação, para consolidação, além do próprio Cristo, que é a pedra angular, para uma casa ela conseguir permanecer de pé. A sabedoria levanta a parede, que é para nos proteger. O entendimento firma o teto. E o conhecimento decorre no interior, dando valor e beleza. Eu gosto muito do exemplo, muitas das vezes a gente pergunta, né? Qual é a diferença? Celso já escutou essa, né? Que ele já vem comigo já nessa caminhada. A diferença de conhecimento e sabedoria. Alguém conseguiria me dar uma coisa rápida, prática, um exemplo? Não, entre a diferença da sabedoria e o conhecimento. Isso. É isso mesmo. E um exemplo prático, tem não? Tá bem, eu vou te dar um, aí você guarda. Eu escutei isso e nunca mais esqueci. Sabedoria, irmão, é saber que tomate é fruta. Conhecimento, aliás, é saber que o tomate é fruta. E sabedoria é não colocar ele na salada de fruta. Ou seja, ele é fruta, mas em determinado lugar ele não encaixa. Então a sabedoria é isso, é o uso do conhecimento com bom senso, com sabedoria, com inteligência. Então a Bíblia vai estar falando justamente isso, que o que vai firmar a nossa casa é sabedoria, entendimento e inteligência. E muitas das vezes a gente pergunta, você dificilmente vai ver, irmão, um médico ele vai ser o melhor na profissão dele, o melhor ortopedista existe, o melhor cardiologista, mas o médico da família, ele é especialista em quem? Especialista em você, no paciente, em quem ele acompanha. E a vida do casamento vai levar a gente justamente para isso, para a gente conhecer o nosso cônjuge, a ponto de levar ele. O problema de muitos casamentos hoje em serem destruídos é porque a pessoa casa esperando receber algo em troca. E a gente foi enganado, que a gente falaram, não, você tem que casar com quem você gosta. Irmão, a gente não foi feito para casar com quem não gosta. Justamente aquela pessoa que mais a gente acha que não merece é aquela que precisa do nosso amor. Até porque você pode falar, eu gosto de chocolate, mas se dá um chocolate estragado, você não vai comer. Então você não gosta do chocolate, você gosta do que ele pode lhe proporcionar. E muitos casamentos hoje têm sido destruídos por isso. Porque uma pessoa casa achando que a outra vai preencher todo aquele vazio que tem dentro dela. E o casamento não é isso. O casamento é você casar com essa pessoa para você completar ela tudo aquilo que ela precisa. Você já reparou que lá no Éden está escrito, ainda não tinha pecado, não tinha serpente, não tinha nada. E a Bíblia fala o quê? Não é bom. Mas como aí? Estamos no paraíso. Estamos no paraíso, não tem pecado, a serpente... Mas o que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Porque Deus, quando ele olha de cima e olha o homem sozinho, ele fala, eu não consigo ver a minha imagem. Porque o nosso Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, então ele não consegue no homem, talvez por isso que foi a ministração que o pastor Hugo trouxe aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, é porque quando está reunido nele, ele fala, eu estou vendo a minha essência ali. Eu estou vendo eu ali. Por isso que ele faz Adão e ele fala, olha, não é bom que o homem esteja só. E eu vou trazer para ele o quê? Uma ajudadora. E muitas das vezes o inimigo tem tentado também quebrar o real sentido, falando que atrás de um grande homem de Deus existe uma grande mulher. Não, irmão, a mulher não saiu de trás, a mulher saiu do lado, a mulher é para estar do lado, caminhando. Então essa é uma mentira, palavras embutidas que tenta colocar a mulher para trás, não atrás de um grande homem de Deus, não. Quando falar isso, você fala, não, ela não está atrás de mim, não, ela está do meu lado. A minha esposa está do meu lado. Se não fosse ela, então não é por trás de um grande homem ter uma mulher de Deus, não. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher de Deus, caminhando junto. Porque o Senhor falou, não, agora sim.
Agora, somente quando eles estão da mesma maneira que Deus ele está vivenciando, agora a gente consegue procriar. E a partir daí nasce a família. Ou seja, a criação é justamente a partir disso. Quando duas pessoas se unem e ela consegue o quê? Criar. E a Bíblia vai estar falando aqui, o engraçado é quando você fala, eu quero conduzir. O que o Estado fala? Vai na escola, paga uma carta de condução e você está habilitado, ou seja, você está apto para poder conduzir uma viatura. Aí você fala, igual o João, eu quero ser político, presidente de Portugal. Você vai ter que fazer uma faculdade, vai estudar 6 anos, 7 anos. Você vai ter ali um trilho. E quando você fala assim para o Estado, eu quero casar, o que o Estado fala para você? Só ir no cartório e traz testemunha, que é para você não se arrepender daquilo que você está fazendo. E por isso muitos casamentos têm sido destruídos. Por quê? Porque não busca esse conhecimento, essa sabedoria. Onde é que a gente busca conhecimento e sabedoria? Investimento. É um encontro de casal, é um livro para aperfeiçoar, é aprender com os irmãos que já têm mais tempo de casamento, assim como a gente aprendeu aqui. Porque o alicerce, a base de tudo é Cristo, é a palavra de Deus. E o Estado não casa. Mas você, quando está indo embora assim, o pastor te chama, ei, Deus abençoe, ou seja, segura na mão de Deus e vai. Se a gente não tem essa preocupação de investir, de gastar, para que a gente possa construir a nossa casa, a gente vê conhecimento, sabedoria, para a gente investir naquilo que é de mais precioso. Por isso que você vê muitas pessoas investindo na sua profissão, pessoa com mais de 30, 40 anos de profissão, mas não continua com a sua esposa, com a sua família. Porque ele valoriza mais a sua profissão, valoriza mais a palha, coisa que vai ao vento, do que propriamente aquilo de mais precioso que o Senhor colocou na mão dele. Ou seja, ele não consegue dar valor, ele dá preço naquilo que tem valor. Porque se alguém chegar para você e perguntar qual é o preço do teu filho, irmão, não tem preço. A Bíblia aqui vai dizer, no versículo 3, Salmo 127, 3, os filhos são um presente do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Tem versão que fala que o filho é uma herança. E o que o mundo traz para a nossa mentalidade hoje? Filho? Filho é gasto, Tiago, não tem mais não. Irmão, a gente é da época que filho era recurso. Quanto mais filho, quando você ia bater a laje, quando você chegava da compra, era mais gente para carregar. Se tivesse briga, a família que tinha mais gente quase sempre ganhava briga. E o mundo hoje não, filho é gasto, filho é despesa. Filho é aquele rapazinho que vai ficar na sua casa até 18, 19, 20 anos comendo, sem gastar nada, usando sua energia e depois vai embora. Não. A Bíblia fala que o filho é herança, ou seja, ele já é uma herança. O filho já é algo mais precioso que você tem. E o inimigo tenta incutir, jogar totalmente contra a família. Não, filho é despesa. Filho é dor de cabeça. Irmão, se você for ver, Gênesis começa com casamento, Apocalipse termina com casamento. Deus sempre usa a figura de Cristo e a noiva, sempre o exemplo do casamento. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Num casamento. Todo mundo estava achando que o casamento ia acabar, Jesus chega. Ou seja, no final dos nossos anos, é quando Cristo vem e é os melhores anos da nossa vida, irmão. Porque o pessoal fala, afinal, deixaram o melhor vinho pro final? Então, esse conhecimento, esse investimento que você faz na sua casa, na sua família, priorizar a palavra de Deus, quanto mais o tempo vai passando, mais você vai conhecendo o seu cônjuge. E quando a gente conhece o nosso cônjuge, a gente sabe que ele não foi feito para a gente preencher ele, mas sim a pobreza dele é a nossa riqueza. E muitas das vezes a riqueza dele é a nossa pobreza. E por isso que os dois se encontram. Porque aquilo que falta em você é o que ela preenche. Por isso que você vê o quê? Você vê muita viúva. Você não vê muito viúvo. Por quê, irmão? O pastor falou aqui, o homem é literal, irmão. O homem não consegue fazer nada sozinho.
Falaram pro homem, ó, esquenta 2 copos de água. Ele pegou 2 copos de água e colocou em cima do fogão e deixou lá o copo pegando em cima da boca do fogão. Ah, você não falou para aquecer 2 copos com água? Tô aquecendo 2 copos com água. A mulher não. Você vê mais viúva. Por quê? A viúva, o marido morreu, para ela já não fazia mais diferença nenhuma, ela já resolvia tudo mesmo. Aí por isso você vê mais viúva do que viúvo. Por norma, a mulher morreu, não dá menos de 1 ano. Você, rapaz, fulano já casou. Já casou. Por causa dessa debilidade. O homem é muito literal. O homem é tudo mesmo, igual o pastor falou aqui. É mesmo aquilo e ele vai fazer. E o amor é justamente isso. Amor não é fazer um coraçãozinho. Amor não é falar que ama. Deus amou o mundo. O que ele fez? Entregou. Ou seja, quanto mais a gente ama, mais vai levar a gente para um caminho de morte. De morte, de renúncia, de matar o nosso eu. E o engraçado é, eu estava analisando, muitas das vezes, o que fez a gente se apaixonar pelo nosso cônjuge é o que vai fazer, muitas das vezes, a gente se separar. E eu fiquei pensando nisso, isso é mesmo estranho. Porque quando a gente conheceu o nosso cônjuge, ela era toda vaidosa, né? Batom, cabelo bonito, esticado. Aí você fala, rapaz, vou dar o sobrenome para essa menina. Ela vai ter meu sobrenome. Aí hoje, o que acontece? Opa, tá demorando, meu. Vai me atrasar, toda vez a mesma coisa. Irmão, a coisa que fez a gente se apaixonar pelo nosso cônjuge, muitas das vezes é a coisa que vai ser um empecilho para a gente poder separar. Já reparou nisso? A pessoa casa com uma pessoa calma. Não, vou casar com esse... Fulano é calmo. Aí casa. Aí acontece alguma coisa. Fogo, você não vai fazer nada, você é muito calmo. Mas você casou com ele porque ele era calmo. Agora você está reclamando de algo. É porque tem pessoas... Irmão, tem pessoas que... Por isso que é do médico da família é justamente isso. Ele é especialista no paciente. Você tem que ser especialista no cônjuge que o Senhor colocou. Ah, mas eu ainda não sou casado. Ainda bem. Você já vai começar com um arquiteto. Você vai começar do zero, você já tem as orientações. E um exemplo mesmo só clássico. Cada pessoa é de uma maneira diferente. Exemplo, eu priorizo mais a paz. Simone prioriza mais a verdade. E depois isso na prática, às vezes dá um choque. Que se vier o João com a camisa do Benfica e fala, mano, essa camisa tá bonita. Eu vou falar, rapaz, esse teu tênis é bacana, hein? Ou seja, eu não vou entrar em conflito com aquilo que ele está me propondo. Agora, se ele já falar para uma pessoa que já preza pela verdade, rapaz, minha camisa do Benfica é bonita, rapaz, essa camisa é horrível. Porque essa pessoa preza, e tem pessoas que é assim, uns prezam mais pela verdade, outro prezam mais pela paz. É o que o Cláudio Duarte conta, né? Ele tá na igreja, vem a mulher com raiva do marido e começa a falar mal. Meu marido não presta, aquele homem... Ele fala, é verdade, aquele homem não presta. Aí vem a mulher... Não, vem a mulher, fala do marido. Aí vem o marido, que mulher atribulada é aquela? Aí o pastor Cláudio Duarte fala, é verdade, rapaz, que mulher atribulada. Aí a mulher dele tá vendo isso tudo. Você não tem vergonha, não? Veio o marido, você falou que é verdade. Veio a mulher, falou, rapaz, eu não quero confusão. Eu vou me meter? Não. Daqui a pouco eles estão bem e eu tô mal, não. Ou seja, ele preza pela paz. Ele não preza entrar em conflito. Não que seja errado, irmão, mas cada um tem um tipo e você tem que entender seu companheiro. Seu companheiro puxa mais para a verdade, igual o pastor Hugo falou, é mais fácil pegar no pé. Mas se tem um pé que você tem que pegar, irmão, é para sua esposa, para o seu esposo orar. Para o seu esposo se santificar. Em Efésios 5, 26. Bota lá, por favor. Efésios 5, 26. Para que santificasse... Bota a anterior, por favor. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que as santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como é que a gente somos purificados? Através da palavra, através da Bíblia. E o nosso dever é santificar a nossa esposa. O dever da mulher é santificar o seu marido.
Então, se for para pegar no pé, irmão, não pega no pé, você estacionou mal, você... Não, olha, você não está orando. Marido, olha, você não está mandando devocional para a pastora Larissa. Esse pegar no pé que a gente tem que pegar. Porque isso a gente está cuidando do nosso cônjuge. Não é pegar no pé com coisa, deixou a toalha em cima da cama, virou um monstro. Você não desceu a tampa da sanita. Não, irmão, isso não. É só tirar a toalha, é só jogar a tampa para baixo. Até Jesus voltar, talvez ele aprenda, eu aprendo. Mas coisas pequenas têm criado grandes atritos e tem atrapalhado muito o casamento. Enquanto a gente muitas das vezes não se preocupa com o nosso cônjuge. O nosso dever é cobrar. Olha, passou uma semana, não vi você ainda orar essa semana. Então, sacerdote, cadê sua oração pela minha família? Esse é o nosso dever. Esse pegar no pé, esse a gente tem que pegar. Pegar no pé da nossa esposa, olha, você não estou vendo você orando, não estou vendo você mandando devocional. Esse pegar no pé, porque é o nosso dever. Santificar a nossa esposa. Ou seja, cobrar a nossa esposa e vice-versa, não só de um lado, né? E o Israel Subirá está num podcast com Douglas Gonçalves e ele fala, olha, eu aprendi muito com meu pai. Porque toda vez que o meu pai vinha me corrigir, ele mostrava na Bíblia, ele só não me batia. Aí o Douglas pega e fala assim, mas ô Israel, eu conheço muitas pessoas hoje que é desviada da igreja porque ela alega que a Bíblia servia para punir ela, então ela tomou ranço da Bíblia, ela não quer mais saber da palavra de Deus. Ele falou, ô Douglas, a diferença é justamente essa, porque quando meu pai ele me corrigia, ele falava, eu estou te corrigindo por causa disso e disso e disso, mas eu quero te pedir perdão, porque eu também estou errando nisso e nisso e nisso. Ou seja, a palavra de Deus não corta só para um lado. A palavra de Deus não é uma faca, irmão, que só pega para um lado, não. A palavra de Deus é a espada. Ela corta para um lado e para o outro. Então ela corta tanto para o filho que desobedece e para o pai também que provoca a ira dos filhos. Então ele falava, eu estou te corrigindo, mas eu também estou errado. Então aquilo ali fez o quê? Ele crescia apaixonado pela palavra de Deus. Essa pessoa que está com raiva da palavra, que não quer saber da palavra, é justamente por isso, porque ela sempre viu pessoas usar a palavra com autoritarismo, para poder impor, para se mostrar superior, enquanto não, a palavra, ela vem para nos poldar, para nos moldar, para nos tornar parecido com ele. E qual é o nosso dever como marido? Se entregar. Deus fazia a gente forte, homem, robusto, mas para quê? Para morrer pelas nossas esposas, assim como Cristo morreu. E a mulher? A mulher não precisava da gente não, irmão. Mas botou ela o quê? Ela ser submissa ao marido. Ou seja, na mesma missão do que o seu marido. Então você vê o homem forte, tendo que morrer para dar vida para sua esposa, e a mulher, sem precisar do homem praticamente para nada, se submeter a ele. Por quê? Ela entendeu que o seu marido precisa dela para o crescimento dele. Então você vê que as coisas vão se encaixando. Então quando o nosso lar está assim, a mulher no lugar certo, o homem no lugar certo, aí é o Salmo 128. A esposa, os filhos em volta da mesa, a bênção do Senhor está dentro da casa. E é justamente isso. O verdadeiro sentido do amor é justamente esse, o quanto a gente está disposto a entregar, o amor ágape, o quanto a gente está disposto a entregar. E quando a gente vai, já estamos caminhando para o final, Marcos capítulo 5, versículo 17 e 18, por favor, Vitor. Marcos 5, 17 e 18. E entraram a rogar que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E eu estava olhando essa mensagem, essa palavra essa semana com uma ótica diferente. Irmão, a gente está diante de um endemoniado de Gadareno, que não tinha um demônio, era uma legião de demônios. O que acontece? Ele avista Jesus, o demônio se submete à autoridade de Jesus. E depois que ele é liberto, o que ele fala? Não, agora eu vou seguir Jesus. O que Jesus fala para ele? Não. Vai primeiro
Consertar a tua casa. Porque o ministério que você tem é dentro da sua casa. A igreja que você tem... Não, mas agora eu vou te seguir, Jesus. Vou abrir um ministério, vou abrir um podcast, vou abrir uma igreja, vou abrir uma célula. Não. Vai primeiro se consertar com aquele que você feriu. Aquele que você abandonou. Aquele que você deixou dentro de casa, que está ferido, que está triste, que está sentindo a sua falta. Jesus podia, não, entra para o barco, é um novo convertido, é mais um para me ajudar na missão. Não. Irmão, volta para casa. Jesus manda ele voltar para casa. O ministério dele agora é recuperar aquele que ele abandonou. E lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus, especialmente de sua própria família, negar a fé e são piores do que o descrente. O engraçado é que muitas das vezes a gente vai trabalhar no nosso dia a dia, no nosso trabalho secular, e a gente volta para casa o quê? Cansado, né? Falar, já fiz meu papel, já exerci aquilo que eu tinha para fazer. Não, irmão. O nosso trabalho é só um lugar para buscar recurso para exercer o real trabalho que a gente tem, que é conduzir a nossa família. Então o trabalho que o Senhor te deu, o seu emprego, é só um meio que o Senhor deu para a gente conseguir recurso, para a gente trabalhar verdadeiramente no algo mais precioso que o Senhor colocou, que é a nossa família. Então, quando a gente vai para o nosso trabalho, ainda não terminou o nosso trabalho. Porque muitas das vezes a gente chega em casa, não, já fiz minha parte por hoje, já trabalhei. Não, agora que você vai começar seu trabalho, quando você chega em casa. Que é cuidar do seu filho, cuidar da sua esposa, da sua família. Você foi lá, buscou o recurso, é muito importante, mas o trabalho principal é a sua casa, não é o trabalho que você deixou lá o recurso. Por isso que ele vai falar no versículo 2. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite, Salmo 127. E se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Então, o que ele está falando aqui não é para você dormir até tarde e o Senhor vai cuidar, não. O que ele está falando é o seguinte: quando a gente está debaixo dessa missão, quando Cristo é um conosco, irmão, a gente está dormindo e ele está trabalhando, ele está cuidando, ele está provendo. Você não tem que estar preocupado, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer, não. Ele que traz o sustento, ele que traz o pão. O engraçado é que o maná descia todo dia. Eles falaram, não, vou pegar do maná. Quando eles pegam do maná, o que eles estão querendo dizer? Já vou pegar aqui, vai que amanhã Deus falha. Irmão, o maná apodrecia, descia um novo. Porque Deus está falando, todo dia você tem que confiar na minha dependência. Não é no quanto você guarda, é em quem te sustenta. Se você dá uma nota... Porque quando a gente fala assim, dormiu... A gente usa muitas das vezes a expressão, dormiu igual o bebê. Irmão, o bebê não tem preocupação nenhuma. Ele só acorda, chora e quer comida. Ele sabe que o pai dele vai suprir a necessidade dele. Se você dá 50 euros para uma criança, falar assim, ó, 50 euros é 10 euros para a segunda. Irmão, chegar na terça-feira, ele já não tem mais nada. Vai aparecer um amiguinho, ele vai pagar. Por quê? A confiança dele não está no dinheiro, está no pai que provê o dinheiro. Ah, isso aqui acabar, meu pai vai me dar outro. O pensamento da criança é esse, porque ela tem a confiança no pai dela. A criança não fica preocupada, irmão. Ela sabe que o pai dela vai suprir a necessidade. Por isso que a Bíblia está falando aqui, olha, aos seus, Deus dá quando dorme. Então, o seu trabalho é só um meio, uma ferramenta para você pegar recurso para o verdadeiro trabalho que o Senhor confiou na nossa mão. Que é conduzir a nossa casa, que é conduzir nossa família, que é poder ensinar os princípios. Porque muitas das vezes o que tem destruído muita casa é a prioridade que nós damos dentro da nossa casa. E para a criança, o que é que materializa uma prioridade para a criança? É o quanto de tempo que você disponibiliza para ela. O quanto de tempo. E tem uma pesquisa israelense que ela colocou que cada família disponibiliza para cada filho 14 minutos do seu tempo. Não é que você chegou em casa, você está lá em casa com seu filho, não. Dá a mesma atenção, tempo, 14 minutos. Cada família disponibiliza 14 minutos do seu tempo para o seu filho. Isso é algo para alertar eu, você. E se for para a palavra de Deus é pior.
20% dos cristãos têm um hábito, menos de 20% dos cristãos têm um hábito de ler a palavra de Deus todo dia. Irmão, se a nossa fé é baseada nas escrituras sagradas, se você não gosta de ler, eu não gostava, irmão, passei a gostar. Porque a fé é baseada nas escrituras, obrigatoriamente eu tenho que ler e prosseguir, buscar. A nossa fé é baseada nas escrituras sagradas. Se você não lê, como é que você vai ter conhecimento? Como é que você vai ter entendimento? Como é que essa casa vai ser edificada? Que provérbio está falando? Através do conhecimento, do entendimento e da sabedoria. Se você não lê a palavra, se você não tira tempo com a palavra, eu botei um desafio para mim mesmo, né? A palavra de Deus não contém a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o sol, ele recebeu uma ordem desde o início da criação e ele obedece até hoje. E já viu quando a gente era criança, irmão, que tava um carro assim passando? E a gente falava assim, eu vou chegar naquele lugar ali primeiro do que ele. O cara do carro nem fazia ideia que você tava apostando corrida. Aí você ganhei dele, tá vendo? Eu sabia. Agora eu falei, tem que ser doido mesmo. Falei, eu vou desafiar. Todo dia o sol não pode acordar primeiro do que eu. Eu tenho que acordar primeiro do que o sol. E ter um encontro com o meu Senhor. Isso é eu, irmão. Eu todo dia, antes do sol nascer, agora todo dia eu fico lá na minha janelinha olhando ele, tá vendo lá? Você chegou, eu já estava aqui. Com o Senhor. Só abra a palavra, um cafezinho e só a palavra de Deus e meditar. Agora meu desafio da minha vida é todo dia acordar primeiro do que o sol, ir para a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e poder que essa palavra ela se torne cada vez mais real, assim como Eleazar, a ponto de pegar a palavra, agarrar na mão dele e não sair mais. E Deuteronômio 22, 8 é o penúltimo versículo. Deuteronômio 22, versículo 8. Quando edificares uma casa nova, falhará no terraço um parapeito, para que nela não ponha culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. A palavra de Deus, irmão, ela é só uma barreira, ela só nos avisa, ela é uma proteção para que a gente não venha morrer, para que a gente não venha sofrer nenhum dano. A palavra de Deus, quem já foi na praia vê que tem uma bandeira vermelha ali, né? Eles colocam a bandeira vermelha, aquilo ali está falando, olha, você não pode entrar aqui. Do momento que você passa daqui, você está colocando a sua vida em risco. A palavra de Deus é justamente isso. A palavra de Deus fala lá em Deuteronômio justamente isso. Quando você fazer uma casa, no terraço, coloca um parapeito, porque se alguém cair dela, você não tem a culpa. Ou seja, o nosso dever como pai, como esposo, como esposa, é colocar justamente a palavra de Deus e falar, olha, até aqui você pode ir. Se você passar disso, você vai sofrer as consequências. Samuel foi sacerdote, profeta e juiz, irmão. E seus filhos não continuou aquilo que ele fez. Mas eu parei, analisei e falei, mas em nenhum momento você vê Deus falando que Samuel negligenciou o ensino. Ou seja, a parte de ensinar é nossa, a de receber tem que ser deles. Mas a pior coisa é chegar lá naquele grande dia, olha, você não desempenhou bem seu papel. Você não fez aquilo que você era para fazer. Samuel vai chegar lá, olha, eu ensinei, eu fiz tudo, mas eles não quiseram. Não foi por negligência minha. Eles não quiseram seguir meu caminho por opção deles, mas a minha parte eu fiz. Mas quantas pessoas têm negligenciado aquilo que o Senhor colocou para fazer? Quantas pessoas muitas das vezes deixam de fazer aquilo que o Senhor colocou para fazer? Em Mateus capítulo 7, versículo 24, para a gente terminar. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram o vento e deram como impeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
Onde é que a gente tem edificado a nossa rocha? Na palavra de Deus, é em Cristo, na pedra angular, porque o que vai provar onde é que a nossa casa está edificada é quando vem as lutas, a adversidade, as pressões, um desemprego, um divórcio, uma doença terminal. É o fogo provando as nossas obras, qual o Coríntios vai dizer. Mas a Bíblia vai falar, aquele que edificou a sua casa na rocha. Soprou vento, correu tudo, mas ele permaneceu firme. Porque ele colocou a sua casa num lugar seguro. E o nosso desafio é justamente esse, edificar a nossa casa em Cristo, na rocha. Conduzir nossos filhos, valorizar a palavra de Deus, irmão. Como é que você vai pedir para o seu filho ler a Bíblia ou fazer algo que você não faz? Jesus condenou diversas vezes isso. Olha, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. E como eles têm essa mentalidade, né, de ver o que é prioridade, o tempo é prioridade, ele vê muitas das vezes você mais tempo fazendo algo, ele acha que aquilo ali é algo importante. Tu ficar muito tempo no telefone, não, ficar no telefone é importante, ele vai replicar aquilo que você faz. Por isso que é necessário não somente amar de boca, ou seja, falar para fazer, mas através da nossa vida ele conseguir ver justamente isso, o valor que a gente dá para a palavra de Deus, a importância que a gente dá para que eles possam chegar lá na altura, igual Israel subirá. Com 19, 20 anos, não. Meu pai me ensinou. Não, meu pai, a palavra de Deus não vinha só para exortar a mim, mas também a ele. Esse é o desafio da nossa vida. Como casamento, como família, edificar, botar esse pilar na nossa casa. Lá em Provérbio 9 vai falar que a sabedoria construiu uma casa e também são 7 pilares também, edificado da sabedoria, para que a casa consiga permanecer de pé. E é por isso que a gente está lutando aqui toda terça-feira, já estamos na 6ª terça-feira, que você fundamente a palavra de Deus na sua casa, na sua família. Cria o momento da palavra. A partir de tal hora, todo dia, vamos ler um versículo, vai ouvir. Hoje dá para ouvir, tem versões, tem vídeo. Mas que a palavra de Deus ela se torne algo tão precioso para você. As coisas por norma só se tornam preciosas quando se torna escassa. Não espere a Bíblia ficar escassa para você dar o devido valor para ela, não. A Iradina estava a falar que ela foi na Síria, no culto, e ela não estava entendendo. No culto tinha 2 famílias, uma desse lado e uma desse lado. E uma família triste, irmão. Pensa numa família triste. Parecia um velório. Parecia que morreu alguém. A família desse lado aqui. É como pegar aqui uma família, botar aqui e outra ali. E a outra família aqui desse lado rindo, dando gargalhada e se abraçando, feliz. A Ariadna falou, não estou entendendo, que culto estranho. Um tá rindo, outro tá chorando. Ela não entendeu. Depois chegou no final, ela, pastor, me explica aí. Por que no final tinha uma família rindo e uma família chorando? Não, deixa eu te explicar. É porque aqui na igreja a gente só tem uma Bíblia. E essa Bíblia fica uma semana na casa de cada família. Então, essa família que você viu triste, eles estão devolvendo a Bíblia. E essa família que você viu sorrindo, alegre, é a família que vai passar uma semana com a Bíblia. Porque aqui, se você for pego com a Bíblia alguma coisa, eles te matam. Então, ou seja, eles estavam felizes porque eles iam poder ter uma semana com a palavra de Deus. E muitas vezes a gente tem a palavra de Deus e fica lá em cima do móvel, aberto em Salmo 91, pegando poeira. Que você saia daqui com essa consciência, irmão. Valorize a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala, Senhor, fala comigo. Com a Bíblia fechada, o Senhor não vai falar com você. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Que você possa sair daqui nessa noite exortado, assim como eu, em conhecer mais seu cônjuge, conhecer mais seu filho, fundamentar sua casa na rocha, dar mais valor à palavra de Deus, valorizar essa preciosidade aqui que o Senhor deixou para cada um de nós, que a gente possa fazer dela o nosso alimento todo dia. Eu acredito que nenhuma pessoa aqui consegue passar mais de um dia sem comer. Irmão, não consegue. Não consegue passar. Se for o Celso, então, esquece, mano. Celso passou 2 horas. O homem, você ficar do lado dele, ele morde sua mão. Você tira a mão. E como é que a gente consegue ficar uma semana? Irmão, esperar uma semana para abrir a Bíblia só no culto domingo ou só na terça-feira?
Não, irmão, começa a criar esse hábito, vai devagar. Abre a Bíblia, fica 5 minutos, 1 minuto, vai subindo. Depois, quando você vê, você está 2 horas, 3 horas. Porque eu comecei assim, eu abria, ficava 10, ficava 15. Hoje eu tento, irmão, não é todo dia que dá. Eu tento primiciar 10% do meu dia para o Senhor, ter 2 horas e 40, no mínimo, com a palavra de Deus. Então eu tento acordar ali 5 horas, 4 e pouca. Só que às vezes é difícil quando dorme mais tarde, mas menos de 1 hora, isso nunca. Mas isso é algo que o Senhor foi colocando no meu coração e a gente vai progredir. Não acredito que o Senhor vai colocar no seu também. Mas o importante é começar, irmão. Pega a sua Bíblia, deixa ela do lado. Ah, mas eu vou ler no telefone. Não lê no telefone não, porque vai te distrair. Pega a Bíblia, abre, vai só para a Bíblia com um copo de café e com o coração aberto, que você vai ver o quanto Deus vai se revelar através da palavra para você. O quanto você vai ouvir a voz de Deus e o quanto a sua vida vai mudar, irmão. Quanto mais você ouve, mais a sua vida é transformada. Mais a palavra. É aquilo, né? Água mole em pedra dura. Coração duro, vai batendo. Daqui a pouco seu coração tá molinho, igual essas batatas. E vai juntar de tal maneira que ninguém vai saber diferenciar quem é você, quem é Cristo, na sua casa. A vontade de Deus é justamente essa. De entrar uma pessoa aqui na igreja e não saber quem é o pastor. A pessoa entrar aqui na igreja, quem é o pastor? Não, mas todo mundo tem boa palavra, todo mundo tem boa eloquência, todo mundo é bom de Bíblia. Se ela pedir um conselho para o Hamilton, vai ser uma palavra. Se ela pedir o mesmo conselho para o Messias, vai ser a mesma palavra, porque o Espírito é o mesmo. E um certo pastor uma vez achou estranho isso. Aí acabava o culto e o hábito da igreja era essa, de o pastor ir para o final, igual o pastor Hugo está ali, e quando os membros iam saindo, ele ia apertando a mão. Aí o pessoal indo embora, ele, boa semana. Ele, rapaz, que palavra. Eu nunca vou ser igual a você. Aí foi o primeiro, vem o segundo, o terceiro, o quarto, e todos eles a mesma coisa. Pastor, que palavra. Eu nunca tive essa revelação. Eu nunca vou ser igual a você. Ele falou, opa, tem alguma coisa errada. Se eu estou pregando e a pessoa não está se tornando igual a mim, tem alguma coisa mal. Não, irmão, você não tem que ser igual a mim, não. Você tem que ser melhor do que eu. Não deixa isso entrar, ele não deixou aquilo entrar no coração dele como ego. Não, é realmente, eu sou bom. Não. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Como é que a pessoa está tendo comigo, está ouvindo a palavra e não está progredindo, não está crescendo? Não, o objetivo não é ficar um com mais conhecimento, outro com o outro para se mostrar superior, não, irmão. Ele fala, não. Da próxima vez você tem que ser melhor do que eu. Não é, não, você é bom, você não sei o que, igual você não tem. Não, me elogia não. Que você possa ser assim também. E essa é a diferença, irmão. Quando você chega perto de um religioso, ele vai falar, eu faço isso, eu falo aquilo. Irmão, ele vai deixar você lá embaixo, um bagaço. Você vai falar, rapaz, eu oro 5 horas, eu expulso o demônio, eu dou rolug, tchurug. E você vai falar, rapaz, eu não sou nada. Aí quando você chega perto de Jesus, por que a pregação de Jesus, irmão? Só para terminar. Por que a pregação de Jesus, os pecadores se aproximavam e os religiosos se afastavam? Então, se uma igreja que está pregando, juntando muito religioso, é porque não é a palavra de Jesus que está sendo pregada. Ora, irmão, está entrando cada pecador, cada pessoa que não vale nada. Glória a Deus, irmão. A palavra de Jesus está sendo pregada. É para essa que ele pregava. A prostituta estava para ser apedrejada e ele está lá. Ele está sentado na mesa de Zaqueus. Aqui eu falo, não, se eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais agora daquele que eu roubei. E a palavra de Jesus é justamente para isso, irmão. Ele veio por doente mesmo. Então, quando você chega perto de um religioso, você se sente o bagaço. Quando você chega perto de Jesus, ele não, olha, obras maiores do que essa, vocês vão fazer. Obras maiores do que a minha. Nunca foi sobre competição, mas sim o reino de Deus se progredindo. É esse reino que ele quer estabelecer dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quando a palavra de Deus ser o centro da nossa casa, quando ele ser um conosco, e quando nossos olhos estiver fixos, assim como o pastor Cláudio e o Guilherme teve aqui, enquanto a gente estiver confiando na nossa habilidade, na nossa mão, a nossa casa vai cair. Mas quando a gente estiver trabalhando com nossos olhos fixos no Senhor, aí Paulo vai falar, aquele que espera do Senhor somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança não está somente nessa vida. A gente sabe que tem algo além. Mas o nosso anseio, a nossa recompensa é chegar lá
e mostrar nossas obras, o Senhor provar ela no fogo, não. Olha, Senhor, não fiz viagem, não curti muito minha vida. Não, mas a sua obra ela foi provada e foi uma obra valiosa, de grande valor. De repente os homens não valorizaram, mas a sua obra foi grande. E o ápice é justamente isso, a gente chegar lá e toda a nossa família está lá, irmão. Não ficar ninguém para trás. Amém? Deus abençoe, que a gente possa meditar nessa palavra, ficar com ela, que ela possa fincar no nosso coração. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra possa permanecer no nosso coração, que nós entendamos de fato que não é pela nossa habilidade, não é pela nossa força, que existem raízes e pilares que vão sustentar sim a nossa família e a nossa casa. E a palavra de Deus, a palavra que o Senhor nos deixou, e que graças a Deus nós hoje temos livre acesso a ela e a oportunidade de manusear, ler, né? Quando em muitas outras ocasiões e ainda hoje em muitos outros lugares não é possível ter acesso a ela, vamos valorizar a palavra do Senhor, vamos nos enraizar nela, fazer dela um pilar, a qual sim, nesse nós podemos confiar, né? A palavra de Deus, porque não vai ser na nossa habilidade, não vai ser na nossa força, vai ser em algo que vem do alto, que vem do céu, que é infalível, que é imutável. Amém? E para isso nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor, precisamos ler, manusear, estudar, mergulhar. Por isso é que todas as vezes que nós vamos ler a palavra de Deus e estamos em conexão com o Espírito Santo, Ele nos revela novas coisas, Ele nos revela novas formas de nós olharmos para a palavra, Ele nos revela novas coisas que a palavra tem para nos falar, mediante aquilo que nós precisamos muitas vezes. E o Senhor, Ele é cirúrgico nessas questões, mas para isso nós precisamos ter a palavra, manusear a palavra, comer a palavra, amém? Para que ela seja de facto um pilar, um alicerce da nossa casa, porque de facto só a palavra estar exposta, ela está aberta, como o presbítero falou, na nossa casa não vai ser suficiente. Nós temos que vivê-la, temos que tocá-la, temos que manuseá-la, temos que saber o significado dela para a nossa vida, para que nós possamos colocar em atitudes tudo aquilo que nós aprendemos. Amém? Nós sabemos que a teoria, ela né, quando nós estudamos, quando estamos na escola e estamos a forjar o nosso caráter e receber conhecimento, lá está, o conhecimento entra na nossa mente através da teoria. Mas quando alguém termina de fazer uma faculdade, está pronto, está preparado realmente, ou sabe o que é a vida lá fora, do que vai ter? Não, tem sempre o tempo de adaptação. A pessoa está, na teoria, tem no máximo, ela estudou e acha que está preparada para tudo, mas quando ela começa a colocar em prática a teoria, ela vai ver que muitas vezes a teoria não vai funcionar como estava estudado, como foi planeado. Vai haver precalços, vai haver dificuldades, vão haver problemas que vão exigir mais do que teoria, vão exigir que na prática nós saibamos, através da sabedoria de Deus, como contornar esse obstáculo, como resolver este problema, como reagir a uma questão que nos é colocada. E esse colocar em prática nós só conseguimos fazer quando nós estamos com a palavra sendo o nosso guia, o alicerce da nossa casa. A teoria, nós podemos ler a Bíblia, lá está, diversas vezes, muitas vezes, e vamos ter toda a teoria, mas se nós não vivermos aquela palavra, aquilo que lemos e aprendemos, vai haver momentos em que ela não nos vai servir de nada. Amém? Então que nós possamos viver enquanto família, vivermos enraizados nessa palavra do Senhor e valorizarmos esse alicerce. Coloque-te em pé,
já estamos terminando. Deus abençoe vocês que vieram, vocês que têm participado. Estamos quase terminando essa campanha de 7 cultos. Temos mais um culto ainda e o Senhor, tenho certeza que fará grandes coisas. E não se esqueça, acredite que a sua família ela está sendo fortalecida cada terça-feira a mais. Que a tua casa ela está sendo restaurada a cada terça-feira que você está aqui presente e ouve a palavra de Deus. Amém? Dando sequência à semana, amanhã as mulheres têm estudo a partir das 21 horas. Nós estaremos aqui para o culto no próximo domingo, como habitual. Amém? Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Que o Senhor vos acompanhe. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor do Deus Pai e a doce comunhão e a consolação com o Espírito Santo seja e esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Boa semana, um grande abraço.